Olá, pessoal! A gente está aqui hoje para a nossa primeira aula do curso de língua inglesa do Projeto Netuno. E o tema da aula de hoje é artigos indefinidos e definidos em língua inglesa, né? Definite and Indefinite Articles. Meu nome é Vitória e a gente vai estar estudando esse tópico hoje, né? Um tópico que parece bem simples, na verdade é bem ok de aprender, bem introdutório, bem básico. Mas é muito importante, né, para servir de base, para que a gente consiga acertar uma questão a mais, né, porque é importante na hora da classificação final, ou então para ajudar no nosso entendimento de um texto, ou um trechinho em inglês que tenha na prova, né, porque vai ajudar a gente a entender o sentido das coisas. Então é uma aula que é muito importante, até mesmo para a gente ter de base, para conseguir seguir na hora das próximas aulas, né. Aqui eu coloquei a estrutura da nossa aula de hoje para vocês. Então, a gente vai ter, primeiramente, como se fosse uma revisão, né, da língua portuguesa, relembrando o que são artigos. Porque nada mais justo, né, pessoal, do que a gente lembrar o que são os artigos em português, quais são, né, como funcionam, para depois ir para os artigos da língua inglesa. Então, a gente vai relembrar, vai ver quais são, bem rapidinho, tá? Bem por alto, porque o nosso foco não é esse hoje. Temos também a representação desses artigos, né, na língua inglesa. Então, vou aqui apresentar para vocês, ou relembrar para quem já sabe, o a, an, and, o the, né, e suas exceções, né, no caso das regras aqui. Aqui, né, na próxima etapa, nós temos uma tabela síntese desses artigos, né, dos artigos definidos e indefinidos, de seus usos. Então, eu vou colocar uma tabela bem legal aqui que eu mesma fiz para vocês. E, por último, mas não menos importante, alguns exercícios de fixação, que são, né, que eu procurei, que eu adaptei para vocês, e também um exercício da Escola de Aprendiz de Marinheiros de 2019, né? A gente não tem inglês lá tem muito tempo, então as provas também são bem curtas, então nós não temos muitas questões sobre artigos definidos e indefinidos. Mas eu trouxe outros exercícios aqui que são no mesmo nível, né? Que foram adaptados especialmente para vocês. E vai dar para vocês estudarem direitinho para essa parte da prova e para esse tópico de artigos definidos e indefinidos. Então, vamos lá, pessoal. Não sei o que cada um que está assistindo essa aula se lembra ou sabe dos artigos, né, definidos e indefinidos em português. Mas uma coisa é certa, todo mundo sabe e todo mundo usa perfeitamente no dia a dia. Por quê? Vejam bem, artigos são as palavras que vêm antes dos substantivos e possuem o objetivo de torná-los específicos ou não. Falando assim, parece difícil, mas quando a gente vai especificar alguma coisa, né, a gente usa um artigo. E quando a gente vai falar de forma geral, a gente usa outro tipo de artigo. Em português, os artigos definidos são o, a, os, as. E os indefinidos são uma, uns, umas, certo? A gente não precisa gravar isso porque é uma coisa que a gente já sabe internamente, né, internalizado na gente. Mas eu trouxe aqui, né, 4 sentenças, 4 frases que vão servir de exemplo para vocês, para que vocês possam ver essa questão da definição ou da indefinição na prática. Então, o que eu quero aqui que vocês se atentem é no que seria definir ou indefinir, o que é especificar ou não, certo? Para a gente entender a função ali que um artigo vai ter, porque isso é muito importante, porque tem muitas questões que dependem também da nossa interpretação ali do momento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Eu vi uma casa amarela. Quando eu falo eu vi uma casa amarela, vamos pensar, eu vi uma casa amarela específica ou eu estou falando de qualquer casa amarela, certo? Falando de qual casa amarela? A gente não sabe, não é mesmo? Eu posso estar falando de uma casa amarela que eu vi no centro do Rio, que eu vi aqui na minha vizinhança, que eu vi na semana passada, que fulana que eu conheço mora. Então, é qualquer casa amarela. Quando a gente fala, eu vi uma casa amarela, o foco tá que eu vi uma casa qualquer, certo? Que não importa especificar qual casa é.
Por isso a gente usa um artigo indefinido, que é o uma, certo? Eu vi uma dentre muitas, eu vi uma casa amarela. Quando a gente vai para eu vi a casa amarela que você comentou a respeito, a gente não está falando mais de qualquer casa. É uma casa em específico, uma casa em especial, definidíssima. Porque eu vi a casa amarela que você comentou a respeito. Então, nós temos aqui uma especificação. E tendo a especificação, eu tenho aqui o a como um artigo definido. E aqui, a mesma coisa acontece nessas duas frases que eu coloquei logo abaixo. Eu comi um hambúrguer. Gente, que hambúrguer? Não se sabe e não se tem o interesse de saber quando a gente usa esse tipo de artigo indefinido. Eu comi um hambúrguer. O fato é que eu comi e acabou. Então não importa qual. Se eu comi um hambúrguer que era do Burger King, do McDonald's, se eu comi um hambúrguer que era de outro fast food, se era do moço que vende aqui na esquina, esse não é o foco, certo? Eu comi um hambúrguer. Já na frase de baixo, tem uma especificação, concordam? Eu comi qual hambúrguer? O hambúrguer que meu pai comprou. Então, nós temos aqui uma especificação. E quando a gente tem uma especificação, a gente muda para o artigo definido. No caso, agora a gente usa o na frente do hambúrguer, certo? Então, é muito importante que vocês tenham em mente e entendam o que é definir ou indefinir, o que é especificar ou não. Se vocês precisarem, voltem essa parte, prestem atenção, porque é muito importante que a gente entenda o que é definir ou não definir, especificar ou não especificar. Porque essa é uma das partes principais quando a gente vai ver, né, nas questões que são cobradas. É muito importante que a gente entenda, né, e tenha em mente essa ideia de definição. Agora eu coloquei aqui os artigos em inglês para vocês, né? Agora que a gente já lembrou de português, temos aqui artigos indefinidos em inglês. Se são indefinidos, eles estão aqui representando o, uma ou um, certo? Uma ou um, são indefinidos. Esses artigos são usados para substantivos que nós podemos contar, coloquei aqui em vermelho para que vocês se lembrem, e que estão no singular. Se eu posso contar e se estão no singular, é um ou uma, não pode passar disso. Passou disso já é plural, certo? Aí, como assim, Vitória? Como assim que eu posso contar? Coisa que você pode contar. Por exemplo, eu coloquei aqui car, apple, orange, pen, pencil, e tem a tradução entre parênteses, né? Carro, maçã, laranja, caneta, lápis, tudo a gente pode contar, né? Um carro, 2 carros, 3 carros, 4 carros. E aí, né? Por isso é contável, né? E também é singular. Singular, né? Só um carro, só uma maçã, só uma laranja. Perfeito. Mas então, me dá um exemplo de algo que eu não posso contar. Algo que você não pode contar. Água, dinheiro, né? Water, money. Ah, mas Vitória, eu conto dinheiro. Sim, você conta dinheiro, mas você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Você conta a moeda, você conta R$1, R$2, R$3, você conta $1, $2, $3, €1, €2, €3. Você não está contando o dinheiro em si, você está contando a moeda daquele dinheiro. Mesma coisa com água, você não conta uma água, 2 águas, 3 águas. Quando a gente faz isso, a gente está falando das garrafas de água, né? Ou então da quantidade de ml, ou então de copos de água, né? Sempre algo que a gente pode medir, mas não a água em si, certo? A gente não conta uma água, 2 águas, 3 águas. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos em frases simples para vocês. Então, ó, vamos lembrar. Indefinidos, quando a gente não quer especificar, né? Um ou uma, se a gente for lembrar em português. E que a gente pode contar e que estão no singular. Gente, lembrem, singular. Passou de 2, né? Deu 2, 3, 4. Não é mais singular. E a gente não vai mais usar a ou an. Aí aqui vamos ver os exemplos que eu coloquei para vocês. A car. O que é a car? Um carro. I saw a car. Eu vi um carro. Aqui a gente vê a indefinição que eu falei. Um carro é contável, tá falando a quantidade que é um só.
É indefinido, porque não tá falando qual carro que viu, não tá especificando. É um carro qualquer, então eu vi um carro. E é contável, certo? Mesma coisa com apple, né? An apple. Uma maçã. I ate an apple. Eu comi uma maçã. An orange. Uma laranja. I ate an orange. A pen. I have a pen. Eu tenho uma caneta. Ou a pencil, né? Um lápis. I bought a pencil. Eu comprei um lápis. Então, a gente tem aqui, se vocês repararem, essa ideia de indefinição em todas essas sentenças. Em todas elas, a gente não está especificando do que a gente está falando, a gente não está especificando os substantivos. Nós estamos sempre deixando de uma ideia geral, de uma forma indefinida. E aí, é indefinido? Tá. Se é indefinido, a primeira coisa que a gente vê, se é definido ou não. Depois disso, a gente vê se a gente pode contar e se está no singular. Fechou isso, sempre é para usar a ou an. Certo, pessoal? Vamos então aqui para a nossa diferença entre an e a. Se eles são para indefinidos, para contáveis e para singular, qual é a grande diferença entre a e an? A diferença é que a gente usa a antes de palavras com consoantes, antes de palavras que começam em consoantes, e a gente usa an antes de palavras que começam em vogais. Então, aqui, ó, eu coloquei as primeiras letras da palavra em destaque para que vocês pudessem observar. Aqui em cima nós temos a car, a ball, a bag, a boy, a girl. Então, sempre começando com consoante. C, B, 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 G, certo? Então, começou com consoante, a gente vai colocar o a, certo? Porque aqui a gente já está no ponto que a gente chegou à conclusão que é indefinido, que é contável, que está no singular. Então, agora a gente vai se decidir se é an ou se é a. E nesse caso, se está junto com, né, com consoante, a gente vai usar a. Perfeito, não tem erro, pode ir nessa. Tá bom, mas e com an? Como que é? Com an, a gente usa antes de palavras que começam em vogais. Por exemplo, an apple, uma maçã, an artist, um artista ou uma artista, an architect, um arquiteto ou uma arquiteta, certo? Se vocês repararem, a gente está sempre separando o som das duas vogais. An apple, a gente não fala apple, a gente fala an apple, an artist, certo? Aqui, coincidentemente, todos esses exemplos começam com a letra A, mas não necessariamente, funciona com as outras vogais também. Se a gente vê, né, que a próxima palavra está começando com uma vogal, a gente vai usar o an, certo? Então, pessoal, como para toda regra a gente tem uma exceção, não é diferente com o caso dos nossos artigos definidos e indefinidos em inglês, no caso a e an. Só que vocês podem ficar despreocupados, porque essas exceções são coisas que vocês vão conseguir lembrar. Vocês não vão precisar ficar tentando gravar, nossa, anotar para chegar lá, não esquecer. Se vocês entenderem o sentido, vocês vão conseguir usar direitinho, certo? Então, a gente tem aqui, primeira regra. Quando a inicial de uma palavra tiver som de vogal, mesmo que comece com consoante, devemos usar an. Aí aqui eu coloquei 2 exemplos dessa regra para que vocês pudessem ver, para ficar mais claro, né, para ilustrar. An hour e an honor. Se vocês repararem bem, hour, né, que é hora, mesmo que comece com H, tem um H silencioso, então a gente não pronuncia esse H, né? A gente pronuncia como se fosse daqui para lá, hour. Diferente desse H aqui, tá vendo? A horse. No caso, a gente pronuncia um som de consoante aqui. Esse H é sonoro, mas o H de hour é silencioso. O H de honor é silencioso. Se o H daqui é silencioso, se vocês repararem bem, é como se tivesse uma vogal aqui na frente, né? E aí a gente usa o an, mesmo assim, porque é um caso especial. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Para a próxima regra. Quando a inicial de uma palavra tiver som de consoante, mesmo que comece com vogal, devemos usar a. Por exemplo, unique, university, European. Se vocês repararem bem, todos esses têm um som de Y, né, que é o Y, tem esse som.
E esse som, pessoal, é um som de consoante. Sendo assim, quando a gente tem esses casos, né, de uma vogal fazer um som de Y, especialmente no início da palavra, a gente vai usar o A, certo? Porque aqui é como se não tivesse começando com a vogal. In university, U é um som de Y, que é Y em inglês. É assim que se fala o Y em inglês, Y. Então, ó, university não é pronunciado o U, certo? É como se a gente estivesse pronunciando com esse Y na frente. Então, por isso que a gente vai usar o A. E assim, eu não tenho como mostrar para vocês todas as palavras da língua inglesa que isso acontecem, mas, via de regra, é esse tipo de coisa. Se você vê que a próxima palavra tem um som, mesmo que comece com consoante, tem um som de vogal, você deve usar N. Se você vê que a sua próxima palavra tem um som de consoante, mesmo começando com vogal, você pode usar A, tá? Porque é o correto. A gente tem que prestar atenção nesses sons também. Mas fiquem tranquilos que pode ser que a banca, né, nem cobre de vocês isso, mas é bom saber, é bom ir preparado, porque é uma coisinha que pode parecer boba, mas que depois garante pra gente aí uma questão, uma classificação, né? Então tá, fechamos os artigos indefinidos aqui, né? A gente já aprendeu como usa o A e o N e quais são suas exceções. A gente agora pode ir para o artigo, né? Não é os artigos, para o artigo definido em inglês. O artigo definido em inglês é o the, né? Que é o the, que é o artigo definido da língua inglesa. É como se esse artigo, gente, representasse os nossos artigos que são o, a, os, as, que são os definidos. Nós podemos usar esse artigo definido the para substantivos que são contáveis, igual o caso anterior, ou não contáveis. A gente também pode usar com não contáveis esse. E substantivos no plural ou no singular. Então, o the é muito mais fácil e muito mais democrático. Contável, não contável, singular, plural, ok? Você só tem que ficar ligadinho naquela questão que eu falei, de especificar ou não. Porque em questão de singular, plural, contável, não contável, o the é super democrático, super tranquilo de ser usado. Então aqui eu coloquei exemplos para vocês, exatamente com os exemplos não contáveis que eu tinha colocado antes. Substantivos não contáveis. Water, the water, certo? A água. Nota que aqui agora a tradução não é um ou uma, entendeu? Por isso que faz toda a diferença. Não é contável, então é a água, the money, o dinheiro, the soup, a sopa. Porque a gente também não conta uma sopa, duas sopas, três sopas. Quando a gente conta assim, a gente está sempre falando de uma porção da sopa. The oil, né? O óleo. A gente também não conta óleo. Quando a gente conta, a gente está falando das latas de óleo, das garrafas de óleo. Então, né? Tem toda uma questão aí por trás. Só que mesmo que esses substantivos sejam não contáveis, eles podem ser usados com o artigo definido the, certo? Para substantivos contáveis, gente, não tem muita regrinha, exceção, igual a gente viu com a e com an. Usamos the tanto para singular quanto para plural. Então tem aqui, né, quando a gente quer definir a maçã e as maçãs. The apple e the apples. A gente não muda o artigo. É o mesmo, né? Para nossa alegria, a gente não precisa mudar nada. Se for definido, a gente vai usar the apple ou the apples. The book ou the books. The sister ou the sisters. Certo? Singular ou plural, sendo definido, a gente pode usar o the. Então é bem mais tranquilo, né, gente? Bem mais fácil de lembrar aí, de estudar, né? Só você pensar bastante naquele caso da definição, de estar especificando ou de não estar especificando. Aqui, pessoal, fiz uma tabelinha para vocês, que é, né, quando usa o A ou N, né? Aqui eu coloquei eles juntos porque, né, eles andam juntos, né, gente? Eles são os indefinidos. E coloquei aqui o the, né, que é o definido. Aí aqui tem, né, uma tabela para vocês. O substantivo é singular e é contável, a gente usa
né? E indefinido a gente usa a ou an, né? Se for singular, contável ou não contável, mas a gente quiser definir, a gente usa o the, certo, pessoal? Tá, mas e no caso do plural? No caso do plural indefinidos, a gente não vai aprender hoje porque não existe esse tipo de artigo. A gente usa um outro tipo de quantificador que a gente vai ver em outra aula. Então, indefinido no plural não tem. Não precisa se preocupar. A gente vai ver mais pra frente em outra aula. E definido no plural é de. Não tem outra opção, não tem erro, tá tudo certo. Então, é só vocês consultarem essa tabelinha caso vocês queiram. Ou podem anotar a tabela também, se quiser imprimir, colar em algum lugar. Porque ela também é bem resumidinha, é bem uma síntese do que a gente viu. Não coloquei aqui as diferenças do A e N, né? Até porque a gente tem aquela regrinha, a gente tem a exceção. Coloquei aqui mais a questão de ser contável, não contável, definido e indefinido, certo? Então, é aquilo, voltando, né? Passou por aquela etapa de ver se é definido ou indefinido, você escolhe. Indefinido. É indefinido e é contável. Aí você já sabe qual que você vai usar de acordo com a tabela. É definido e é contável e é singular. Aí você já sabe. Tá vendo? Aí tem como vocês darem uma olhada nessa tabela para relembrar o que a gente acabou de ver anteriormente, né? E por último, pessoal, mas não menos importante, nós temos alguns exercícios aqui para ver se a gente conseguiu aprender direitinho, se a gente conseguiu fixar tudo que a gente tem que fixar. Caso vocês tenham alguma questão, vocês podem voltar, escutar novamente, rever. Essa é a questão que eu falei para vocês, né, da Escola de Aprendizes Marinheiros 2019. A gente aqui no curso está sempre usando a prova amarela. Aqui nós temos a questão que é a questão 20 da prova. Então tem complete the paragraph below, né? Complete o parágrafo abaixo, que ele é sobre Scotland with the missing articles. Então é para completar o parágrafo, né, abaixo sobre Scotland com os artigos que estão faltando, né? E aqui nas opções você já vai ver que a gente tem A, N e D. Então não tem como fugir disso. Aqui eu coloquei, né, a resolução para vocês. Vamos lá. Esse primeiro aqui, por que é o A? For many years, Scotland was... Aí nós temos aqui poor. Poor começa com vogal ou começa com consoante? Começa com consoante. So, Scotland was a poor. Por que a poor e não the? Porque, vamos pensar em português. Foi um país pobre, certo? Não foi o país pobre, até porque não foi o único país pobre do mundo. Então, pensar naquela questão de definição e indefinição, aqui a gente está falando que, né, foi um país pobre. Aí tem aqui, né, continua o texto. But now things are better for most people. There is oil and gas in... Aí tem aqui. Sea between Scotland and Norway. Gente, aqui a gente está especificando, né, o oceano, né? O mar, a gente está especificando, que é o between Scotland and Norway. Se a gente está especificando, lembra do que a gente usa? The. Então, a gente está especificando. There is oil and gas in the... Voltei aqui, peraí. In the sea between Scotland and Norway. Tá, aí agora aqui embaixo, né? A gente já fez esse, agora temos o último. Edinburgh is an important ou the important. A gente está falando, pessoal, de é um lugar importante, né? Esse lugar é um lugar importante. Então, é um lugar importante entre tantos outros, certo? Então, continua sendo indefinido. Tá, indefinido. Sendo indefinido, a gente tem aqui primeira letra vogal. E quando a gente tem primeira letra vogal, a gente usa o N. É por isso que a gente tem essa sequência. A, the e N. O que faz com que a nossa alternativa correta seja a alternativa C.
Agora aqui uma questão bem simplesinha, que foi uma questão que eu adaptei para vocês, tá aqui, né, dizendo que foi adaptada por mim. It's, espaço, né, para vocês pensarem, to meet, certo? Girl from Brazil. Aí vocês têm que lembrar daquilo que eu falei para vocês. Honor. No honor, a gente tem um H que é silencioso. Lembram do que eu falei? A gente tem aqui como se fosse o som direto da vogal. Se o som é o direto da vogal, a gente usa o N, certinho? Então a gente já anota aqui, N. It's an honor to meet a, an, or they. It's an honor to meet a girl from Brazil. Por que a girl from Brazil? Porque a gente não está especificando a garota, né? Então, por isso não tem como ser the. E se vocês repararem bem, nas nossas opções aqui já nem tem esse the. Então, se vocês olharem as opções antes, até fica melhor para vocês. Porque vocês não vão nem precisar quebrar a cabeça, né? Vendo se é definido ou não. Vocês já vão ver aqui que é tudo indefinido. Então, no caso, aqui a única regrinha que a gente precisou realmente lembrar foi essa do H silencioso, né? Essa outra aqui, né, colocar um Azinho antes de consoante já é uma coisa que a gente pegou rápido, né? Pegou fácil. A regra mais chatinha aqui é a regra do H silencioso, que a gente precisa lembrar dele. E assim, pra gente lembrar, a gente acaba precisando, né, de saber pronunciar. Mas aí, com questão de pronúncia, né, a gente pega com o tempo esse costume, vendo as aulas mesmo, você já tem alguns exemplos e tudo mais. Futuramente, nas próximas aulas, vocês vão acabar pegando uma rodagem maior de vocabulário, porque acaba tendo no meio dos textos, né, dos exercícios, então vocês vão acabar pegando esse tipo de expertise, né? Então, sendo N e sendo A aqui, torna a nossa alternativa correta a alternativa D. Temos aqui mais um exercício, né? A maioria dos exercícios, pessoal, de artigo vai cair assim para você marcar a alternativa certa ou errada, para você completar as lacunas e depois achar as opções. Nunca vai ser alguma coisa muito complexa, até porque não tem como brincar muito com esse assunto, não tem como ele ser muito complexo, entendeu? So, vamos lá. John is new student. It's an honor. Lembra do exemplo que teve anteriormente? It's an honor to meet nice boy like him. Vamos lá. John is the new student. Por que é the? Olha só a especificação aqui. Não é qualquer estudante, é o estudante novo, não é isso? O aluno novo. Então, John is the new student, né? Isso daqui só essa especificação já deixa a gente com duas opções, ou A ou C. John is the new student. It's an honor to meet a nice boy like him. A nice boy, né? É uma honra conhecer um garoto legal, sabe? Um garoto legal entre tantos outros garotos legais. É uma honra conhecer um garoto legal tipo ele, não é isso? Então, indefinido. Aí tá, no indefinido a gente tem o A e a gente tem o N. A partir daí a gente começa a ver a questão da primeira letra, né, da próxima palavra. Qual é a primeira letra aqui? N. Sendo N a primeira letra e sendo N uma consoante, a gente usa aqui A, certo? O que torna a nossa alternativa correta a letra A. John is the new student. It's an honor to meet a nice boy like him, certo? Por isso que eu falei com vocês que aquela ideia de né, especificar ou não, que o artigo ajuda a fazer isso, por isso que isso é importante. Se vocês repararem, aqui nas questões vocês não precisam saber só a regra, vocês têm que saber a regra e vocês têm que saber analisar o contexto para ver se o artigo que você vai usar vai precisar ser o definido ou indefinido. Aqui nós temos uma questão um pouquinho maior, ó. Preencha corretamente com os artigos a, an ou the. Se vocês repararem aqui nas opções, já tem os três, então a gente vai ter que ficar atento aí, porque a gente provavelmente vai usar todos eles. My sister went to the beach last month. Até aí tudo ok. She met girl
a girl there who was born in Goiânia. When they went to, temos uma lacuna aqui para completar com o artigo, restaurants, they noticed that, lacuna, place was amazing. There was picture of elephant. Vamos lá, pessoal, pra gente não embolar, vamos ver parte por parte. My sister went to the beach last month. She met a girl. Por que a girl? Gente, porque não tá especificando. Ela conheceu uma menina. A gente não sabe que menina e não importa para o nosso contexto saber qual menina é. Por isso, é usado um artigo indefinido. Sendo indefinido, a gente vai reparar. Próxima palavra começa com G, então é consoante. Sendo assim, a gente usa A. Tá. She met a girl there who was born in Goiânia. Ok. When they went to the restaurant, they noticed that the place was amazing. Então, veja bem, aqui a gente está falando já num contexto, né, que elas foram, quando elas foram ao restaurante, né, que é aquele restaurante de conhecimento, qual é? O que elas foram, né? Então, tá um restaurante específico. They noticed that the place, que place, gente? O restaurante que elas foram. Então, tá tudo isso especificado. They noticed that the place was amazing. There was a picture of an elephant. Por quê? Porque aqui a gente está falando de quantidade. Uma foto de um elefante. Não é isso? E aqui, antes do P, a gente usa A. E antes do elefante, a gente usa N. O que deixa a nossa opção correta a letra B. E aqui, pessoal, nós temos mais uma questão. Essa também é, né, da Marinha, só que essa é da Escola Naval. Questão 36, do cargo aspirante, do dia 1 da prova amarela. Então, é para falar qual a opção correta preenche corretamente as lacunas. Lembrando aqui, nós temos aqui a opção de um dash, que é, né, pessoal, deixar em branco, porque... sei lá, porque não cabe um artigo nem definido nem indefinido, não precisa. Aí aqui eu resolvi com vocês. Logo de início, a gente não precisa de nenhum artigo aqui. Nem de definido e nem de indefinido. Por quê? Porque aqui a gente não precisa nem de indefinir, porque está falando de um país conhecido, que é a China, e nem de definir, porque, veja bem, a gente já começa assim, né? China's first autonomous cargo ship, não é mesmo? Named, então a gente está falando, né? O primeiro, né, navio cargueiro da China. Então, a gente não está especificando nada aqui na frente da palavra China, sabe? Da palavra China. Por isso a gente não precisa, certo? Aí aqui a gente começa, né? Não vou me atrever a ler aqui as palavras em outro idioma que não seja inglês ou português para vocês. Aí tá. Unzotech, né? A technology. Por que a technology? Pensando em português novamente. Uma tecnologia, né? Uma companhia de tecnologia, né? A gente não tá especificando a companhia. A gente está falando que é uma companhia, entre muitas outras. Developed the ship. Qual é o ship, pessoal? Aquele que a gente citou aqui no começo. Então, ele é definido, não é isso? E aqui, no último gap, né, na nossa última lacuna, a gente tem the autonomous cargo ship. Por que the autonomous cargo ship? Porque é definido. A gente já citou esse autonomous cargo ship aqui no começo, certo? Então, ó, esses dois aqui são definidos, certo? Aqui não precisa porque começou já citando a China. E esse daqui, que é indefinido, né, falando de, é uma companhia de tecnologia. E aqui a gente usa o A no lugar do artigo indefinido, porque o T é uma consoante. Sendo uma consoante, a gente usa o A e não o N.
Sendo assim, a gente tem uma sequência de dash, né, porque não precisa, a, porque está na frente de uma consoante e é indefinido, e temos duas sequências de the, que estão na frente de substantivos que são específicos porque já foram citados antes no texto. Então, se vocês forem espertos, repararem que a palavra já foi citada antes, que é definido por causa disso, vocês conseguem também ir levando a questão dessa forma, sabe? E não precisa ficar preocupado porque esse texto aqui pode parecer difícil, mas na verdade não é. É porque ele inclui, além de palavras em inglês, outras palavras que, que não são do nosso vocabulário, que não são do nosso costume, do nosso dia a dia, que são chinesas. E aqui, pessoal, tem a referência, as referências bibliográficas que foram usadas na aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou reassistir essa aula, fiquem à vontade, ok? E é isso daí, bons estudos!